Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzuncis. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nós temos o tempo do lazer, o tempo da família, o tempo do cuidado, o tempo da educação, dos estudos e o tempo do trabalho. E esse tempo que tem sido cada vez mais importante e extenso na nossa vida é um tema sobre o qual a gente vai conversar hoje. E para ajudar a gente aqui nessa conversa, a gente conta com a socióloga Ana Cláudia Cardoso, que inclusive é autora de vários artigos e livros sobre o tema e tem um no Prelo. Ana, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda. Oi, eu que super agradeço. Todo momento é importante para a gente discutir a redução da jornada de trabalho, mas esse é essencial, como foi falado, a gente está, semana que vem, lançando um livro que se chama O Futuro é a Redução da Jornada de Trabalho, um livro feito, né, junto com Sadi Dalros, com Dari Krain, Cálcio Calvetti, uma quantidade grande de autores e autoras que nos ajudam a destrinchar esse tema tão importante. Ana, não é um tema novo, é um tema que tem muitos séculos já, e a gente é muito comum que a gente tenha o entendimento de que no início as jornadas de trabalho eram muito longas, muito extensas, de 14, 16, 18 horas, no contexto da Revolução Industrial. E que lutar pela sua redução naquele momento era uma luta pela própria sobrevivência, era uma luta contra a sua exaustão física e mental que levaria à morte. Hoje, quais são as motivações para a gente lutar pela redução da jornada de trabalho? Eu acho que a questão da sobrevivência, infelizmente, ela continua como um motivo. Muitas pessoas morrem exatamente porque elas trabalham demais, e outras pessoas morrem porque elas não têm emprego. Então, se nós pensarmos, não é, que a tecnologia ela vai continuar a possibilitar produzir mais com menos trabalho, bom, como nós vamos fazer? Né? Tem várias possibilidades. A gente pode reduzir a jornada de trabalho de todas as pessoas, e aí a gente possibilita que algumas pessoas possam trabalhar menos e outras possam ter o seu emprego. Essa é uma possibilidade, nos parece que é a melhor possibilidade, né? Porque outra é a gente continuar a aumentar o desemprego de um lado e continuar a aumentar o excesso de trabalho de outro. Então, nós temos também a questão da gente pensar qual o trabalho nós queremos. E mais do que isso, qual sociedade nós queremos, porque não tem como nós pensarmos o trabalho desvinculado da questão do meio ambiente, porque os recursos naturais são limitados. Né? Então, quando nós pensamos uma proposta de redução de jornada de trabalho, ela tem que estar dentro de um projeto de desenvolvimento. Não é que pense, claro, o aumento dos empregos e dos salários, mas também a redução da pobreza, da miséria e a preservação do meio ambiente. Aqui no Brasil, Ana, quando a gente discute a jornada de trabalho, a gente, no século XX, nós avançamos na sua redução, mas foi um avanço ainda muito tímido, passando de 48 horas semanais para 44 horas na Constituição no final dos anos 80. Algumas categorias de trabalhadores bem organizadas, com sindicatos atuantes, conseguiram já passar a jornada para 40 horas semanais. Temos condições para efetivar uma redução de jornada de trabalho hoje no Brasil? Sim, na realidade, a gente pode retomar os argumentos que nós construímos, ou seja, que o movimento sindical construiu na campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários que aconteceu em 2002. Há muito tempo nós não temos redução da jornada de trabalho no Brasil. E durante esse período, houve sim muito aumento de produtividade. E a redução da jornada de trabalho é uma forma da classe trabalhadora se apropriar do aumento de produtividade. Afinal de contas, o aumento de produtividade é fruto do trabalho dos trabalhadores. Um outro ponto é que o
custo do trabalho no Brasil ele é muito baixo. Então, uma redução da jornada de trabalho sem redução de salários no Brasil não traria, não impactaria tanto as contas dos empregadores. Além disso, a gente pode tomar como exemplo, né, experiências de outros países, como no caso da França, que vinculou uma ajuda governamental às empresas desde que estas se obrigassem a gerar empregos. Então, esta é uma questão que nós podemos pensar, sobretudo em relação às pequenas e médias empresas, ou seja, não dá para pensarmos uma redução da jornada de trabalho no Brasil sem incorporarmos as pequenas e as médias empresas. Então, sem dúvida, tem que ter uma negociação, uma discussão coletiva, né, junto com o movimento sindical, como seria essa forma, né, de ajuda governamental e quais seriam as obrigações das empresas. Então, não apenas não reduzir o salário, mas não reduzir as pausas, não intensificar o tempo de trabalho, não é? Porque você não pode reduzir a jornada de 44 para 40 e deixar com que os empregadores intensifiquem o trabalho para produzirem a mesma quantidade que produziam nas 44 e passar a produzir nas 40 horas, porque aí não resolve. Tem que ser uma negociação coletiva com os trabalhadores, tem que ter regras claras para que o tempo de trabalho não seja intensificado e regras claras para a questão da flexibilização, né? Ou seja, eu tenho que pensar sempre redução da jornada de trabalho, intensidade do tempo de trabalho e flexibilidade do tempo de trabalho. Porque se o capital continuar a usar a flexibilidade do tempo de trabalho só em função dos seus próprios interesses, aí também não funciona. Então, é um tripé que a gente chama, né? Redução da jornada sem redução de salários, uma flexibilidade que também possa acontecer em função dos interesses dos trabalhadores e um não aumento da intensidade do trabalho. E o Brasil tem condição, não é? Tem condição e tem necessidade. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Pois esse giro sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a socióloga Ana Cláudia Cardoso. A redução da jornada, ela hoje não é uma pauta prioritária do movimento sindical. No entanto, essa é uma pauta que ela vai e vem. Por um outro lado, os sindicatos negociam a jornada de trabalho o tempo todo. Negociam o day off, negocia o acréscimo sobre as horas extras, negocia como que flexibiliza, negocia banco de horas. Como que você vê essas coisas? Primeiro, essa coisa que vai e vem da pauta prioritária e essa negociação que ela tem sido feita cotidianamente. Quando nós falamos de tempo de trabalho, nós estamos falando de tempo da vida, né? Porque a depender do tempo que o trabalho ocupa na nossa vida, significa que nós não temos tempo para viver os outros tempos sociais, não é? Da família, do lazer, do descanso, da vida política. Então, por isso que essa discussão ela é tão importante. Se nós olharmos, por exemplo, as reformas trabalhistas que aconteceram no mundo a partir de 2008, um dos principais temas foi o tempo de trabalho. Ou seja, o capital sempre tentando destruir os limites que a classe trabalhadora foi criando ao longo da história. Então, criando possibilidades de negociação coletiva, part-time, tempo indeterminado, intermitente, etc., etc., até a gente chegar no caos agora, que é o trabalho em plataformas. Então, isso está o tempo todo. Agora, a depender do contexto, o movimento sindical consegue impor uma redução da jornada de trabalho, em outros momentos ele não consegue, mas o tema da jornada ele é cotidianamente negociado. As pausas, o ritmo de uma linha de montagem, as metas. Quando eu discuto meta, estou discutindo o tempo de trabalho. Agora, é claro que se eu tenho, né, uma situação de algum jeito favorável, é muito mais fácil,
não é? Por exemplo, na época da redução, da campanha pela redução da jornada de trabalho, lá 2002, 2003, até 2007, quando a gente olhava para as negociações coletivas, a questão da redução da jornada de trabalho estava muito presente, exatamente porque esse era um tema que estava sendo debatido nacionalmente. Então, o que nós precisamos é sempre essa combinação, uma pressão que saia dos trabalhadores e dos sindicatos, mas também uma ação institucional e governamental que busque colocar essa discussão em pauta. E agora nós estamos vendo que ela volta para a pauta. E não é à toa que volta depois do contexto da pandemia, né? Por exemplo, no caso do Brasil, a gente vê que a questão da redução da jornada de trabalho é um dos pontos centrais no processo de negociação coletiva da categoria bancários, por exemplo. Em alguns países, a redução ela foi levada para o debate público por meio de próprios governos nacionais. E é uma situação inusitada, pelo menos para nós, brasileiras e brasileiros, é muito inusitado que o próprio governo faça o debate, paute o tema, e às vezes contrariando até os empresários. Por que isso ocorre? Eu acho que está caindo a ficha que essa situação é insustentável, exatamente porque, como a tecnologia continua se desenvolvendo, de novo, eu continuo tendo a possibilidade de produzir mais mercadorias e mais serviços com menos pessoas. Então, o que fazer? Né? Então, acho que tem caído a ficha, né, exatamente pelo aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, que faz com que os governos tenham que gastar mais. Ao invés de gastar, né, seja com adoecimento das pessoas, ou por trabalharem demais, ou por não terem trabalho, ao invés de ter que gastar mais em função do aumento da desigualdade, do aumento da pobreza, bom, será que não vale a pena gastar um pouco mais incentivando e criando legislações para que as empresas reduzam a jornada de trabalho? Né? Então, a gente tem visto muitas discussões localizadas, mas que estão se espalhando. Né? A gente vê a discussão de 4 dias na Finlândia, depois na Bélgica, na Islândia, na Escócia, na Espanha, no Japão, mesmo nos Emirados Árabes, nós estamos tendo essa discussão. Né? A gente teve agora, em 2019, uma redução na Coreia do Sul. Na Alemanha, o IG Metall está retomando essa questão, né, para a redução da jornada de trabalho para 32 horas, não é? A mesma coisa se a gente pensar o comitê executivo, que a gente chama do CES, né, Comitê Executivo da Confederação Europeia de Sindicatos, recolocou também essa discussão. Né? A gente viu o movimento também 4 Days Work Week, que começou na Nova Zelândia, né? Algumas empresas experimentando, mesmo as empresas experimentando a jornada de 4 dias, e depois a gente viu empresas na Alemanha, na Grã-Bretanha, na Irlanda e mesmo no Brasil. Um trabalhador descansado, ele produz mais e melhor, ele tira menos licença saúde, ele adoece menos. Nos dá a impressão, não é? Que está começando a cair a ficha de que esta situação anterior, né, de desregulamentação da jornada de trabalho, está ficando insustentável. Mas temos que, é sempre a gente fala a definição do tempo de trabalho, o resultado de uma correlação de forças, né? Então, não está nada determinado, vai depender um pouco dessa correlação de forças. Como é que a gente traz, como é que, na sua visão, a gente traria os empresários para essa discussão com o sentido de reduzir a jornada? Se a gente olha ao longo da história, o que nós vemos? Né? Que a redução da jornada de trabalho ela é sempre fruto de uma pressão da classe trabalhadora que pressiona os governos, que obriga o capital. Por isso que eu falei na questão anterior que sempre depende dessa correlação de forças. Agora, é claro que nós podemos criar espaços de reflexão na sociedade para mostrar para os empresários que as experiências de redução de jornada de trabalho não implicaram
em aumento do custo, em redução da produção, pelo contrário, elas implicaram em aumento da produtividade. Então, isso nós podemos mostrar. Nós podemos mostrar para o capital quanto ele gasta com as licenças saúde, não é? O que significa para as pessoas trabalharem em excesso, não é? E quanto ele teria de redução de custos se as pessoas adoecessem menos, se elas tirassem menos licença, se elas estivessem mais dispostas no local de trabalho, se elas pudessem, olha, eu estou com um filho doente, hoje eu posso usar, não é, a flexibilidade em função dos meus interesses e ir lá levar o meu filho, ao invés de ficar ali trabalhando, pensando como é que vai fazer com o filho. Então, o que a gente pode é criar espaços coletivos na sociedade para mostrar para o capital que toda a sociedade ganha e que se as pessoas continuarem a cair no desemprego, elas não vão ter renda. Se elas não têm renda, não há consumo. Se não há consumo, não há produção. Então, essa discussão, o movimento sindical e o governo podem sim fazer com os empresários, né? Não é à toa que tem muitos empresários que estão, por conta própria, experimentando a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a socióloga Ana Cláudia Cardoso e nós estamos aqui fazendo uma conversa excelente sobre a questão da nossa jornada de trabalho, de um tempo da nossa vida que tem ocupado cada vez mais espaço. Eu, você, várias outras pessoas, nós temos visto uma espécie de uma glorificação do tempo dedicado ao trabalho. Então, são livros, temas, palestras como Trabalhe enquanto os outros dormem, e os multibilionários que viram exemplos, paradigmas de vida. No YouTube, a gente encontra vídeos de qual é a rotina do Elon Musk, de qual é a rotina do Bill Gates, e essas pessoas alegam trabalhar de 14 a 16 horas por dia, ou às vezes mais, enfim. Nesse contexto, falar em redução da jornada de trabalho pode soar até um pouco, olha, então quer dizer que será que eu não estou querendo nada da vida? Será que eu sou uma pessoa preguiçosa? Como é que você tem assistido essa glorificação desse tempo de trabalho? Isso foi sendo construído ao longo do tempo, não é? Então, isso está muito introjetado em nós. Né? A gente acha bonito dizer que trabalhou muito, que trabalhou no final de semana. E é claro que em contextos de desemprego, né, quando as pessoas têm medo de perder o emprego, isso fica ainda mais forte. Eu preciso mostrar que eu trabalho mais do que ela, porque se, né, tiver um processo de demissão aqui, bom, talvez eles olhem para mim e falem, bom, como essa daí trabalha mais, eu vou mantê-la. Então, é muito difícil. Essa era uma questão lá da campanha da redução da jornada de trabalho em 2002, né? Muitos dirigentes sindicais falavam, mas o trabalhador vai falar, imagina que eu quero é trabalhar mais. E a gente falava, não, as pessoas não querem trabalhar mais, elas querem ter um rendimento melhor. Ninguém faz hora extra porque acha legal fazer hora extra. As pessoas fazem hora extra porque é um salário muito baixo, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que, de novo, como sempre, criar espaços de reflexão, seja dentro dos partidos políticos, seja dentro dos sindicatos, para que as pessoas olhem para isso e entendam que se fosse real que trabalhar 12 a 14 horas fizesse as pessoas, né, ficarem ricas, a gente estaria no paraíso, e não é. Né? Então, não há possibilidade de ir adiante se a gente não criar espaços de reflexão, para que as pessoas entendam que esta é uma ideologia, né? Para enganá-la, para ela continuar a trabalhar cada vez mais. Então, essa é uma discussão que a gente tem que estar colocando o tempo todo e tomar cuidado com a gente também, porque muitas vezes, sem querer,
nós estamos alimentando essa ideologia, né? Na realidade, o que a gente tem que buscar é um trabalho de qualidade, né? E um trabalho de qualidade significa não apenas um tempo de trabalho menor, mas um tempo de trabalho que não nos adoeça. Nós estamos vivendo numa fase de adoecimento mental muito grande no trabalho, diferente do adoecimento físico, que era mais comum há muitas décadas atrás. Faz sentido essa afirmação para você? É que, na realidade, a gente tem um grande problema, porque a gente continua com o adoecimento físico, só que além do adoecimento físico, agora, né, se explicita mais o adoecimento mental. E a gente sabe que esse adoecimento mental está muito vinculada à gestão por metas e objetivos, que é uma intensificação do tempo de trabalho. Não é? Por quê? Porque isso, as pessoas ficam o tempo todo pensando como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso trazer ideia nova, como é que eu posso competir. Ao mesmo tempo, elas trabalham 8 horas, mais 2 horas de transporte, mais 1 hora de alimentação, isso já se foi quase o dia todo, mais 2 horas extras, não é? Então, o que a gente vê é que você tem uma jornada longa, né? Estou olhando para o Brasil, então nós temos uma jornada muito longa, uma jornada muito intensa e uma pressão muito forte, né? Um medo muito forte de perder o emprego. Então, o que faz com que as pessoas tentem atingir as suas metas, não importa a qual custo pessoal, né? Então, por isso que a gente tem falado muito do presenteísmo, né? As pessoas vão trabalhar mesmo estando doentes. E agora, então, com o teletrabalho, é o paraíso para o empregador, né? Porque a pessoa está em casa mesmo, né? A gente viu, as pesquisas mostram que as pessoas estão trabalhando cada vez mais e nem precisam tirar licença quando adoecem, né? Então, por isso que quando a gente pensa uma proposta, né, a gente vê a redução da jornada de trabalho como uma política distributiva, a gente pensa a redução da jornada de trabalho junto com a questão da limitação da intensidade, da limitação da hora extra, não pode reduzir pausa, não pode reduzir salário, então a gente tem um conjunto de elementos que tem que vir junto, né? Além, óbvio, de ter um trabalho de qualidade, né? A gente tem que formalizar o mercado de trabalho, né? A redução da jornada de trabalho, ela não é o único elemento que pode levar a uma qualidade do emprego. Nós temos que formalizar o nosso mercado de trabalho, tem que ter uma renda decente, uma jornada decente, então é um conjunto de elementos que possibilita a gente atingir uma qualidade no trabalho. Lemas muito comuns das campanhas de redução de jornada de trabalho são redução de jornada sem redução de salário e trabalhar menos para que todos trabalhem. Mas esses lemas, eles não fazem muito sentido quando você tem mais da metade da ocupação, da metade das pessoas trabalhando na informalidade. Então, como a gente faz esse diálogo com a galera da informalidade? Mesmo que, não é, o mercado informal não tenha uma limitação, de um jeito ou de outro, a referência acaba sendo a jornada legal. Acho que essa é a primeira coisa. Uhum. A segunda foi como eu falei anteriormente. Então, nós temos que pensar a redução da jornada de trabalho combinada com um conjunto de outras regras, de outras leis. A primeira ação é exatamente trazer estes trabalhadores para o direito do trabalho, né? Ou seja, para as regras que estão previstas na Constituição Federal e na CLT. Então, quando pensamos a redução da jornada de trabalho, temos que pensar um conjunto de outras regras, né? Por isso que a gente fala, pensar dentro de um projeto de desenvolvimento, não é? Que inclui desde a revogação da reforma trabalhista, não é? Porque qual sentido faz você ter o trabalho intermitente? Para o trabalhador, não faz nenhum sentido, não é? A mesma coisa é isso, eu tenho que. Não é a redução da jornada de trabalho que vai conseguir formalizar o emprego, não. Eu tenho que ter outras leis, não é? Outras ações, outras políticas públicas que levem esses trabalhadores a retornarem
ao mercado formal de trabalho. Ana, muito obrigada pela conversa, há muito mais o que se dizer sobre isso e você tem muito mais a dizer sobre isso e outros temas. Muito sucesso para o livro que está chegando, chamado O Futuro é a Redução da Jornada de Trabalho. É um livro com a Ana e outros pesquisadores do mundo do trabalho. Logo mais estará por aí na praça. Eu que agradeço e que esse tema volte com força total na nossa luta, na nossa reflexão cotidiana. Muito obrigada. Seguimos.